Eu queria convidar a igreja a abrir suas Bíblias. A Agatha vai até projetar ali, né? Evangelho de Mateus, capítulo 28, apenas o verso 19. Mateus 28, apenas o verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Toda a igreja do mundo. Vamos lá. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Bota aí, por favor. À luz desse texto, eu quero pensar nessa manhã, trocar algumas informações com esse tema aqui, ó. O papel da igreja no amor e apoio à obra missionária é cumprir a missão. Amém? Amém. Essa é a nossa missão. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela leitura da tua palavra. Ela é viva e eficaz. Nesse momento, nós vamos de encontro ao teu coração. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Continua, Senhor, falando aos nossos corações e ensinando a ser missionários, Senhor, do teu reino. É a oração que nós fazemos a ti. Usa a minha vida. Abre entendimento para que nós venhamos entender o que é que o Senhor quer ensinar também na sua palavra, da tua palavra, nessa manhã, sobre missões, sobre a importância e sobre a missão da igreja, de cada um de nós que somos da igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos em tempo de campanha, né? Daqui a pouco, no final da mensagem, a irmã Débora já vai estar dando a abertura de missões de campanha, missões estaduais. Ela vai estar falando, ela é missionária, ela é responsável, ela vai estar falando. Eu vou estar só fazendo a mensagem, isso aí que eu vou falar depois do som, a irmã dela, tá bom? Minhas queridas, meus queridos, refletir sobre a missão da igreja. Nós vamos refletir um pouquinho, porque nós somos chamados a ser mais do que apenas frequentadores de cultos. Muitas vezes nós estamos muito acomodados só com os cultos, só com as coisas da igreja, né? Mas nós somos chamados a ser agentes de transformação e testemunhas do amor de Cristo em nosso mundo. Então nós vamos explorar diversas facetas dessa missão e como podemos vivê-la em nossas vidas diárias. A importância da nossa vida, qual é a importância da missão que nós recebemos. E a missão da igreja, a igreja de missão, a igreja de Cristo era uma igreja evangelística, que está relatada em 1 Timóteo 3,15. A igreja é uma igreja que edifica, é uma igreja de edificação, está em Efésios 4,6, e é uma igreja também que pratica a benevolência. Então esses três são fundamentais, né, dentro da igreja. E eu queria compartilhar com vocês aqui algumas características da igreja de Cristo. Algumas características que nós precisamos estar inseridos nessas características. E a primeira característica que eu queria pensar com você, falar sobre você, é que a igreja de Cristo, ela é um corpo. A igreja é um corpo, né? Efésios 4,4 vai dizer: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamados é um só. Então nós somos um corpo, entendeu? E nós sabemos que as partes do corpo, quando um sente, todo o corpo sente. Mas quando eu machuco o meu dedo, todo o corpo sente, não vai ser só o dedo. Então a igreja é assim, um corpo, é um só corpo. Então, quando alguém tem problema, quando alguém tem uma dificuldade, quando alguém tem doença, quando alguém está alegre, a igreja é assim, porque nós somos um corpo, né? A igreja é um corpo só. E outra característica da igreja de Cristo é que a igreja é formada de discípulos, de pessoas, discípulos que são seguidores de Jesus. Então, Atos 11:26 vai falar: e quando o encontrou, levou para Antioquia, assim durante um ano inteiro. Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então não é de hoje, não foi hoje que inventaram. Então, lá na igreja primitiva já houve o chamado de cristão. Então a igreja é formada de discípulos, é uma das
de uma das características. Outra característica da igreja, a igreja, ela trabalha e adoram juntos. Então, como nós somos um corpo, nós trabalhamos juntos, ninguém trabalha sozinho. Eu não trabalho sozinho no evangelismo, eu não trabalho sozinho no ponto de pregação. Nós trabalhamos juntos, com pessoas, porque a igreja, ela é formada de pessoas, né? Não é individual, o trabalho não é individual. Aí nós vamos ver que em Romanos 16 vai falar: salve uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam saudações. Então nós trabalhamos juntos, unidos, um só corpo, um só espírito, pessoas diferentes, mas pessoas unidas pelo único espírito, que é o Espírito do nosso Deus, que é o Espírito Santo que nos conduz, que nos leva a praticar as coisas da missão que Deus deixou para cada um de nós. Outra característica também, a igreja de Cristo, ela permanece na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos, lá no início da igreja primitiva, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, fala: e eles se dedicavam no ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão. Então essas são uma das características da igreja de Cristo. Agora, como nós temos o tema, o papel da igreja no amor e apoio à obra missionária, pré-missão, nós agora vamos refletir um pouquinho, entender um pouquinho qual o papel da igreja, qual é o papel seu, o meu papel. Eu não estou falando do papel das quatro paredes, eu estou falando do meu papel, o seu papel, o nosso papel como igreja, porque a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja, nós igrejas são formadas por pessoas, nós estamos apenas reunidos em um templo, que é os quatro paredes, em um templo formado por um templo de tijolo, de bode, de lâmpada, não, mas a igreja é você, a igreja é nossa. E qual é o seu papel? Qual é o teu papel? O primeiro papel da igreja, a igreja, ela prega o evangelho a todas as nações. Você, nós, igreja, estamos incumbidos de pregar o evangelho, levar o evangelho da salvação a todas as pessoas. Marcos 16:15 vai falar sobre isso. E disse, Marcos 16:15, e disse, quem disse? Jesus, ordem de Jesus. E disse: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Meu querido, quando você está sendo chamado, convocado para fazer um evangelismo, você não está obedecendo nem ao irmão Antônio, nem ao pastor Paulo, nem à igreja batista. Não, você está obedecendo ao líder do seu líder principal, o líder que é Jesus, do seu mestre, do seu Senhor, porque ele deixou em nós, se ele deixou em nós, somos discípulos dele, ele deixou essa ordem para nós fazer missões. Esse é o papel da igreja, é o seu papel, é o meu, de sairmos das quatro paredes e ir pregar o evangelho a toda criatura, sem exceção, a toda a criatura. Então, Jesus, ele ordenou que seus discípulos pregassem o evangelho a todas as nações. A missão da igreja é levar a mensagem da salvação a todos, sem exceção. Isso requer coragem, ousadia, compromisso com a grande comissão de Jesus. E se você não sabe qual é a grande comissão de Jesus, você abra Mateus 28, do verso 18 até o 20, você vê que ali é onde está a grande, quando Jesus está falando da grande comissão, quando ele está falando daquela comissão que ele saísse, que ensinasse os ensinos dele, para as pessoas praticar e ajudar essa pessoa, orientar para as pessoas chegar até o batismo. Porque Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho, e com muita coragem. Com muita coragem, você vai com coragem, sabe por quê? Porque Jesus, no final da grande comissão, ele termina com o que está dizendo: e eis que eu estou com você todos os dias, até a consumação do século. Você não está só. Quando você sai para fazer qualquer tipo de evangelismo, para evangelizar qualquer pessoa, levar a mensagem de salvação, você não está só. Você está acompanhado do Espírito Santo, a não ser que você ainda não tenha o Espírito Santo. Essa aqui é a grande realidade. O segundo papel que eu coloquei aqui para pensar com vocês
é que a igreja, o papel da igreja é fazer discípulos. Aí Mateus 28, 19, o texto básico, que nós lembramos, acabamos de ler ali. Não se trata apenas de pregar. Fazer discípulo não se trata apenas de pregar. Você vai lá, prega e está feito quando está feito. Não, não é. Mas também de fazer discípulo. Você prega e faz os discípulos. Isso envolve muitas coisas. Fazer discípulo de Jesus não é só você lá levar a palavrinha de Deus e orar e ir embora. Não, isso aí não é fazer discípulo de Jesus. Isso aí não é só fazer discípulo de Jesus. Isso vai envolver ensinar. A pessoa aprendeu de Jesus, nunca ouviu falar de Jesus. Aí ele aceita Jesus, aí você depois esquece de ir para lá. Ele vai seguir, vai conseguir? Não vai não. Ele vai precisar de orientação espiritual, porque agora ele está deixando o mundo às trevas e está vindo para o mundo espiritual, e isso é um papel seu, meu. Mas nós temos que deixar para desejar dentro da igreja. Quando a pessoa vem aqui na frente da Santa Igreja, aceitou, não pega nenhum nome, a pessoa vai para nós, não pega nenhum nome, está errado. Nós precisamos ensinar, nós precisamos cuidar dessas pessoas, senão não vale de nada ela vem aqui na frente. Eu tive por experiência própria minha na minha conversão. Quando eu me converti, eu fui cuidado. E eu ficava discipulado, eu ficava ansioso que chegasse a outra terça, que era toda na terça-feira, o meu discipulado da minha esposa lá, era uma pessoa só, a irmã Lúcia lá, discipulava lá, e eu ficava ansioso, porque você está sedento, você está com sede, e a obrigação, o papel é seu, porque se nós não ensinar, foi igual quando Paulo se encontrou lá com Filipe, com o eunuco. Ele precisou ensinar o eunuco, não sabia de nada, mas Paulo foi lá e ensinou. A mesma coisa, você é a mesma coisa, eu sou eu a mesma coisa. Então nós precisamos ensinar, a investir na vida daqueles que respondem ao Evangelho. É investimento. E esse investimento não tem preço, porque esse investimento é coisa espiritual. Nós precisamos investir nas pessoas. Quando elas têm um encontro, quando elas abre os olhos para o Evangelho. Então, nossa missão não termina quando alguém aceita Cristo. Ela continua na jornada de discipulado e crescimento espiritual. Então, essa que é a grande realidade. O terceiro papel da igreja que eu quero pensar com você aqui é o papel que eu, você, nós, a igreja, tem que ser sal e luz no mundo. Mateus 5,13 vai falar: vocês são o sal da terra. Vocês quem? A igreja, você e eu, não é o mundo não, é você e eu, a igreja. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal se perder, o seu sabor, como restaurá-lo? Como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Coisa muito importante isso. Se o seu sal não estiver salgando, não vai adiantar nada. Se a sua luz não estiver brilhando, não vai servir para nada. Para nada. Jesus nos chamou para sermos sal e luz no mundo. Isso significa que devemos influenciar e transformar o ambiente ao qual vivemos. Não é transformar as pessoas, porque transformar as pessoas, quem transforma é transformar o ambiente onde você está, no seu trabalho, na sua casa, nos seus vizinhos, na sua faculdade, no seu colégio. Você tem transformado o ambiente onde você está, no ambiente treva pura. Você chega lá, se você é luz, o que é que vai acontecer? Vai brilhar a sua luz. Aí isso aí é influenciamento, é transformação de ambiente. O crente, o discípulo de Jesus, se ele não estiver fazendo isso, tem alguma coisa errada na vida dele. Então nós precisamos influenciar, por trazendo sabor através do sal e iluminando as trevas com a verdade e o amor de Cristo. Esse é o seu papel, esse é o meu papel, esse é o nosso papel. Quarto ponto que é o papel da igreja, é que a igreja de Cristo, ela deve amar e servir uns aos outros. 1 João 13,35 vai dizer o seguinte: com isso
vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Você tem amado o seu irmão? Mesmo diante das indiferenças? Porque muitas das vezes nós somos indiferentes uns com os outros, não tem como negar isso. Mas nós precisamos amar uns aos outros para que nós demonstrar que somos discípulos de Jesus, porque o texto que eu li aqui está falando que nós precisamos amar uns aos outros. Com isso, todos souberem que todos saberão que vocês são meus discípulos. Desculpa aí, esqueci de desligar. Amém? Você tem transformado, você tem sido, você tem tido esse amor pelo seu próprio, pelo seu irmão? Se não tem, nós precisamos mudar a nossa forma de amar. Como Cristo nos amou e está disposto a servir uns aos outros com humildade e bondade, isto inclui cuidar das necessidades físicas, emocionais e espirituais dos outros. Isso é cuidado, isso é amor. Não importa se você me fez o mal, mas o amor de Deus por trás vai fazer com que eu te perdoe e te ajude naquilo que você necessita. Isso é amar. Amar não é falar, eu te amo, não. Amar é atitude. E o papel da igreja é de atitude que venha transformar. Porque a igreja é um corpo. Sabia que a igreja é um corpo coletivo de crentes? Eu vou dar agora uma planeadazinha aqui no livro do Hebreu, de Hebreus. O NEPA. A igreja é um corpo coletivo de crentes. Por isso que existe o amor. Há uma razão pela qual somos chamados a nos reunir. Há uma razão pela qual nós somos chamados a nos reunir. E esse texto se encontra, que vai dar referência, se encontra em Hebreus, capítulo 10, no versículo 25, que vai dizer, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando você vê que se aproximam. Sabe o que é que o escritor escreveu isso aí? Porque sabe por quê? Porque o papel da igreja é se reunir. E muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas que estão querendo ser crente fora da igreja. Não tem como ser crente fora da igreja, não. Porque você já viu uma fogueira, quando você tem uma brasa e um aconchego das outras, o que vai acontecer com ela? Ela vai esfriando até apagar. A mesma coisa é a pessoa que está fora da igreja, achando que é crente em qualquer coisa fora da igreja. Não existe isso. O texto aqui está dizendo que nós devemos, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar um ao outro. Quando você encontrar alguém com essa atitude, com esse pensamento, porque a igreja tem alguém, tem fulano, irmão, fulano tal é isso, o pastor é isso, o irmão autor é isso, fulano tal é isso, eu não vou mais para a igreja, eu vou ser crente em casa. Ajuda a encorajar eles a voltar para a igreja, porque se ele continuar assim, ele vai criar e vai para o mundão. Esse é o papel da igreja. Visto que temos ousadia pelo sangue de Jesus, a ideia é um corpo coletivo e nós temos a ousadia, nós falamos porque nós somos ousados. E é ousado porque nós somos fortes? Não. Nós somos ousados porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aí Hebreus 10:19 vai falar: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Quando você entra no Santo dos Santos, é porque você está lavado e remido pelo sangue de Jesus, que é o sangue de Jesus que é todo poder, ele que nos purifica de todo o pecado. Também, como corpo coletivo, nós vimos que nós temos acesso direto a Deus. Eu não preciso estar pedindo a ninguém para fazer nada por mim, porque eu posso entrar direto no Santo dos Santos, eu posso entrar direto em Deus. Aí Hebreus 10:20 vai dizer:
por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Jesus, quando apareceu naquela cruz, o que é que aconteceu? O véu rasgou e deu todo o acesso para eu ir direto falar com Deus. Eu não preciso mais de sacerdote para interceder por mim, porque eu vou direto através do poder e do sangue de Jesus. Porque o véu se rasgou para dar acesso aqui, quando tem que vai ter que ir num mais novo e vivo caminho. Porque Jesus não está morto, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou no terceiro dia. Então eu tenho acesso direto a Deus através do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque vimos que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós agora não precisamos de um sacerdote, porque agora nós temos um sumo sacerdote. E Hebreus 10, 21 fala: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é o sacerdote? Jesus. É através dele que nós temos acesso ao Pai. Porque Jesus fala que é assim. O que é que Jesus fala? No Evangelho de João, capítulo 14, verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o acesso a Deus é através de Jesus, sumo sacerdote, santo sacerdote, para Deus deu o direito de nós ter esse acesso. E também, como nós somos a igreja de crente coletivo, nós também vamos nos mantermos firmes na nossa esperança. Hebreus 10, 23 vai falar: apeguemos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Quem é que nós professamos? O Senhor Jesus, que é o nosso Senhor e é também o nosso Salvador. Então nós professamos Ele. E também aproximemos-nos dele. Hebreus 10, 22. Sendo assim, aproximemos dele com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Meus queridos, não fugimos lá do papel da igreja, vamos para o quinto. Isso que eu li estava tudo encaixado dentro do quarto ponto do papel da igreja. Agora vamos para o quinto ponto do papel da igreja, que é testemunhar do amor de Cristo. Aí primeiro a João, no capítulo 4, verso 9, vai dizer: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Então, Jesus, Deus, Ele nos deu um presente maravilhoso. Eu acho que o melhor presente que foi dado a toda a humanidade em todos os tempos. Não existe presente melhor do que Jesus. E nós precisamos testemunhar isso. Porque nosso testemunho não é apenas com palavras. Não adianta eu falar, negativamente, falar e não estar vivendo o que eu estou falando. Porque se não estiver valendo, não adianta eu falar, porque não vai fluir nada. Meu testemunho, o seu papel da igreja é testemunhar com a vida, com a atitude, com as ações, com o modo de viver, com o modo de falar, com o modo de andar, o modo onde você suporta, aonde você vive, aonde você está inserido. Testemunho é chegar aqui e falar, falar é muito bonito, as palavras são muito bonitas, mas o difícil é viver. Saber que nós temos falha, porque nós somos falha. Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, porque perfeito 100% é só Jesus. Mas nós, a cada dia, buscamos mais testemunhar Jesus. Essa aqui é a grande realidade. Então, nosso testemunho não é apenas palavra, mas também com a maneira como vivemos, com a nossa vida. Devemos refletir o amor de Cristo em todas as nossas ações e atitudes, mostrando ao mundo o poder transformador do Evangelho. Porque é o Evangelho que transforma. Sexto ponto, que é o papel da igreja,
é cuidar dos necessitados e dos oprimidos. Tiago 1,27. Tiago, quando está escrevendo essa epístola, no seu capítulo 1, no verso 27, ele vai dizer: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, meus queridos e minhas queridas, você tem cuidado dos necessitados e oprimidos que chegam até você? Muitas das vezes nós temos falhado como igreja, como papel da igreja. Muitas das vezes nós não temos cumprido esse papel. Muitas das vezes nós temos falhado. Estou incluindo eu, que sou igreja, estou incluindo a igreja. Nós deixamos muito a desejar. E isso tem entristecido o coração de Deus. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo simples. Eu podia dar hoje, Mateus. Às vezes tem pessoas que você encontra na rua. A pessoa chega até você e diz, ou você até conhece a pessoa: eu estou desempregado, eu estou com filho, eu estou com minha esposa. Quem tem família, né? E eu estava precisando de uma comida para levar para casa. Nós sabemos também que tem muito 71. Mas eu estou falando quando você conhece a pessoa que é para necessitar. Aí você diz: tá bom, vamos orar. Aí o que é que você faz? Aí você ora, faz aquela oração bonita, que às vezes não saiu nem dali. Às vezes não saiu nem dali. Estou dando exemplo, estou dizendo que a oração não saiu, não estou dando exemplo. Sabe por quê? Porque você ora e depois manda a pessoa embora com fome. Você manda embora a pessoa, não. Você não fez o seu papel de mobilizar para arrumar uma comida para levar para aquela família. Isso é papel da igreja? Não, não é. Não é. E nós temos muito deixado isso aí, chama-se egoísmo. E isso não alegra o coração de Deus. Então, meus queridos, uma parte essencial da missão da igreja é cuidar dos necessitados e oprimidos ao nosso redor. Não é dos coitadinhos dos oprimidos da igreja, não, ao redor, é quem aparecer, porque é seu próximo. Se a Bíblia diz: ame ao seu próprio como a ti mesmo, qualquer um que aparecer da situação é o seu próximo. E o que é que você tem, o que é que eu tenho feito, o que é que nós temos feito? Qual é o papel que nós temos feito através do nosso próximo? Então nós precisamos cuidar. Nós precisamos cuidar deles. Isso inclui os pobres, os órfãos, as viúvas e todos aqueles que sofrem injustiça. Devemos ser instrumento de justiça e compaixão de um mundo quebrado, um mundo falido, um mundo que jaz no maligno. Nós precisamos cuidar dessas pessoas, porque esse é o papel da igreja. Porque eu queria dizer para você que o político lá não vai cuidar, não. A sociedade está pouco se lixando para quem está falando do olhão. O papel é da igreja. Sabe por quê? Porque no meio da igreja existe uma coisa que não existe no mundo. Uma coisa que existe na igreja que vem do próprio Senhor Jesus, chamada compaixão. Compaixão. Se você é uma pessoa que vive a compaixão pelas almas perdidas, você vai ajudar dentro daquilo que está ao seu alcance. E muitas das vezes nós fazemos até o que está ao nosso alcance, porque nós mobilizamos correndo atrás. Isso é o papel da igreja. Sétimo lugar, sétimo ponto que eu queria pensar com você, e último, tá terminando já, e último, é anunciar a liberdade em Cristo. O papel da igreja é anunciar que Cristo salva, cura e liberta. Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é essa verdade? Essa verdade chama-se Jesus, é a palavra, chama-se Jesus. Aí se libertou. Aí no verso 36, no mesmo texto, no mesmo evangelho, mais na frente, 2 textos mais na frente, o 36 vai dizer: se pois o Filho libertar verdadeiramente, sereis livres. Quando Jesus liberta,
você realmente, verdadeiramente será. Você tem anunciado a liberdade de Cristo? Lucas 4,18 fala sobre isso. Você precisa anunciar, porque Lucas, o que é que vai falar o Evangelho de Lucas também, esse texto também, ele tem tudo a ver, quase igual também lá em Isaías 65, 61 também, um texto que eu me apegava muito para pregar para os presos, muito, né? Eu gostava mais do texto lá em Isaías, não que esse texto aqui não seja bom, mas eu gostava muito mais de Isaías, que é mais comum. Aí Lucas 4,18 fala, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vida aos cegos, para libertar os oprimidos. Meu querido, quando você vai apresentar Jesus, você está unido de tudo isso aqui, ó. Você está cheio de tudo isso aqui. Está cheio do Espírito Santo, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele vai te ungir. Muitas pessoas confundem muito esse ungir com outras coisas. Ungir os teus lábios é botar palavras necessárias e para ocasiões prontas para que você fale, porque muitas das vezes você fica com medo sem saber o que vai falar, mas não tem que estar dizendo aqui que o Espírito do Senhor está sobre você e Ele vai ungir para você pregar boas novas aos pobres. Se Ele te enviou, porque quando você vai lá, você não vai lá porque você é bonzinho, não é porque eu sou bonzinho. O nosso papel para cada ninguém, nós fomos enviados, nós estamos obedecendo o item dele, e ele capacita tudo, porque se ele fosse chamar só capacitado, ninguém ia, não tinha como levar todo mundo, porque nem todos são capacitados. Deus chama você e capacita, e na hora exata ele bota palavras na sua boca que você não imagina. Eu tenho uma experiência com isso, dentro de uma casa de custódia, lá no Rio de Janeiro. Eu coordenava o trabalho, eu era coordenador, então eu que estava sempre de frente, eu cheguei essa vez lá na casa de custódia, cadeia pública e casa de custódia Pedro Melo, e cheguei lá, estava um princípio de rebelião, facção querendo brigar, querendo matar. Aí eu cheguei lá para fazer um culto, eu até acho que eu contei isso aqui uma vez, cheguei lá para fazer um culto com o irmão Moisés. Quando eu cheguei lá, aí eu fui no diretor, aí o diretor disse, a cadeia está com problema, os caras estão querendo se matar lá, facção diferente lá, e está um barulho, um fumaceiro, assim, aí eu vou embora. Eu falei, tá, vou embora. Um homem maduro dentro do presídio, acostumado, falei, vou embora. Sabe o que é que o diretor falou? Olhou para mim e disse, como que é, seu Antônio? O senhor vai embora, o senhor vai deixar seu povo, seus homens se matar lá dentro. Meus queridos, aqui sempre foi igual uma flechada no meu coração. Aí eu disse, meu Jesus, por que é que eu tanto preguei? Por que é que eu sempre falei que não tinha medo de rebelião e agora eu fugi? Veio logo da mente que eu tinha falado. Aí sabe o que é que eu fiz imediatamente? Eu vi não. O Espírito Santo Deus colocou no meu coração. Vai lá. Aí eu disse, tá bom, vou lá, vou entrar lá para dentro, vou entrar. Aí quando eu cheguei lá, os guardas que estavam na frente já com medo, né? Porque aí falou, poxa, meu irmão, o senhor vai entrar aí, o senhor é maluco? Eu disse, pode abrir, o diretor autorizou, eu vou entrar, pode abrir. Aí ele abriu a cortina, chama esse cortina na porta. Abriu, depois pum, fechou, tudo cadeado. Aí eu fiquei lá dentro. Meus queridos, eu não estava nem com Bíblia na mão, como eu não ia mais fazer o trabalho, eu não estava com Bíblia, não estava com nada, eu estava limpo. Mas ela estava aqui, ó. Aí você disse, meu Deus, o que é que eu vou falar? Aí você sabe o que é que vem na mesma hora na minha mente? Vinde a mim todos vós que está cansado e oprimido. Eu falei isso num grito que eu acho que eu nunca mais dei esse grito. Eu nunca mais dei esse grito na minha vida. Você acredita nisso? Amém. Foi um eco. Porque você acredita que na mesma hora o Espírito Santo de Deus fez todo mundo se calar. O preto que estava na água lá se calaram. E tem mais uma. Eles se afastaram. Se afastaram assim para eu passar no meio deles, tá? Eu não estou brincando, nem estou contando história aqui, não. Foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida.
Tá? E se eu fiz porque sou bonzinho, não, eu ia até embora, estava com medo. Eu ia embora, o Espírito Santo falou e eu obedeci. Foi um impacto. Aí, eu disse, quem quiser orar, vem aqui para o banheiro. O banheiro lá era grande. Aí foi uma turma mais ou menos, aqui uns 10, não sei, não contei os dois. E aí veio essa palavra, eu li essa palavra lá dentro do banheiro. Aí só que vocês acreditam que 3 aceitou Jesus? Acabou o barulho lá. 3 veio 3, não esqueço nunca. 3 me enfrentou. Me enfrentou e disse, ó, o senhor não tem medo não? Após, nós não vamos fazer nada com o senhor não, mas nós vamos quebrar os dentes dos que aceitaram Jesus lá dentro quando entrar. Falou, vamos quebrar os dentes. Tá? E eles quebraram, porque não era ruim. Aí eu orei e falei para eles, se você botar a mão num desses aí, vocês vão ter um grande problema com Jesus. Falei isso para eles. Aí eles eram os quizumbeiros de lá, eles que faziam as quizumba, porque armava tudo. Aí eu fui, era toda terça-feira. Aí quando eu cheguei na terça-feira, eu falei, senhor, pastor, e não ia mais no pastor, não ia mais no outro, vem cá. Aqueles 3 lá que o senhor falou com ele lá, eles foram transferidos, estão no calabouço lá no Água Santa, eu digo amém. Vamos orar por eles agora para eles se converterem. Acabou lá, os bagunceiros foram. Por quê? Por que eu estou falando isso para você? É para você nunca ter medo quando Deus mandar você ir em algum lugar. Não estou falando isso para me engrandecer não, porque eu cada vez quero diminuir e a gente tem que aumentar. É para aprendizado da igreja. Não tenha medo. Às vezes você vê uma prostituta na rua, tem medo. Às vezes você vê um menino na rua, tem medo. Às vezes você vê um cara com um fuzil, tem medo. Eu lá onde eu morava, esse cara com fuzil me agarrava, a igreja pensava até que eu era envolvido com os caras, mas não era. Foi a autoridade que Deus me deu. E eu nunca perdi até hoje. Eu nunca perdi a autoridade que Deus me deu até hoje. Nunca perdi. Nem quero perder. Então, que Deus continue colocando no coração de vocês o desejo de vocês estar fazendo missões. Quando houver algum convite aqui para fazer qualquer trabalho aqui no bairro, não fique em casa, não fique vendo televisão, não fique fazendo. Se você está com tempo disponível, venha. Você precisava ver quinta-feira que maravilha. Pessoal, tem umas 20 e poucas pessoas da igreja, mas foi uma bênção. Foi uma bênção. Quem estava lá foi uma bênção. Invadindo tudo isso aqui, né? Os jovens, as mensageiras. Foi uma maravilha. Então veja. Não fique em casa. Eu tenho feito tanto esse apelo aqui. Às vezes eu quero desistir de fazer apelo para Deus. Eu não vou desistir, eu não posso desistir. O meu papel não é desistir. O meu papel é continuar. Então, eu conto com a igreja, né, para os trabalhos evangelísticos. Não esqueça, tá? Do mutirão do dia 7. Você é um convidado especial, porque você é a igreja. Tá bom? Então, que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela mensagem que tu colocou no meu coração, muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui nessa manhã. Com certeza alguém vai sair daqui edificado. Quem deu um ouvido ao Espírito Santo de Deus vai sair daqui edificado, vai ser uma pessoa mudada. E que continue. Que o Senhor dê visão a eles. Em nome de Jesus. Amém.